Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Segunda-feira, mais uma segunda-feira aqui no canal. Eu sou a Vanessa Batista, no canal de Escrita Criativa, A Arte de Vanessa Batista. E hoje eu vim me desculpar porque semana passada não teve vídeo, né? Eu cheguei a postar um vídeo, porém ele estava sem áudio, né? Sem som. Eu tive que retirá-lo, então vocês ficaram sem conteúdo semana passada. E eu não consegui regravar ou gravar outro, por quê? Semana de prova, né? Eu tenho muitas turmas, então eu tive muita prova para corrigir, muito trabalho, muito conto, muita redação, enfim, não deu tempo de eu fazer vídeos, ok? Então me perdoem, eu vou tentar pelo menos lançar um vídeo na semana. Eu tava lançando 2, mas tá muito corrido para mim, então eu vou tentar lançar pelo menos um por semana, ok? E hoje eu falei no último vídeo, né, que eu ia terminar a estante falando da Cassandra Clare, a minha escritora favorita de ficção e fantasia, e eu vou mostrar pra vocês. E aqui estão os livros da Cassandra Clare. Aqui é a saga Magisterium, né? Aí eu vou começar daqui, que são as peças infernais, os instrumentos mortais. Aqui são alguns spin-offs, né? Os artifícios das trevas, as últimas horas e esse daqui que são as maldições ancestrais, que é mais sobre alguns personagens principais da história aí. Claro, e o DVD, o Blu-ray do filme original, que eu amo de paixão. Agora eu vou mostrar cada livro separadamente, né, para vocês terem uma noção do que é cada um, e depois eu venho e falo um pouquinho sobre a história toda, ok? Sim, vou fazer um vídeo só sobre os livros da Cassie. Eu vou mostrar só o primeiro Blu-ray aqui, que é do filme Os Instrumentos Mortais. Eu amo esse ator, o Jamie Campbell Bower, que faz o Jace, né? O filme não ficou tão perfeito quanto o livro, mas é bem melhor do que a série. Quer dizer, eu não sei os fãs da série aí, mas esse aqui é mais próximo possível da história original, que é um pouco diferente da série, que muda muito a história original, né? Então vamos lá. Eu vou começar com Os Instrumentos Mortais, que é esse primeiro livro aqui. Aí tem o 2, Cidade do Fogo Celestial, e o 3, Cidade das Almas Perdidas, tá? Ele continua... Opa, confundi aqui, ó, o 2 aqui. Cidade... Gente, cadê os livros? Tá tudo fora da ordem, Pera lá que eu vou arrumar a ordem. Não, esse é o primeiro, Cidade dos Ossos. Falei, eu fui falando e tá diferente? Cidade das Cinzas, o 2, e Cidade de Vidro, 3. Depois dessa trilogia, ela começou a fazer a trilogia da Princesa Mecânica. Porém, você lê primeiro os 5 primeiros volumes, esse aqui, aí vem o 4, Cidade dos Anjos Caídos, e depois o 5, Cidade do Fogo Celestial. Não leia, o 5, Cidade das Almas Perdidas. Não leia o 6º, Cidade do Fogo Celestial, antes de ler a Princesa Mecânica. Apesar da Princesa Mecânica se passar 100 anos antes dos Instrumentos Mortais, os 2 últimos livros são juntos. O Anjo Mecânico, o Príncipe Mecânico, que é o 2, e o 3, Princesa Mecânica. Então, o que acontece? O 3, Princesa Mecânica, termina junto com o Cidade de Fogo Celestial. Apesar desse livro se passar 100 anos antes, eles terminam juntos. Então, é bem interessante, tá? Um livro complementa o outro aí. Não dá pra explicar por que isso acontece, mas acontece. Então, quem puder ler vai gostar muito dessa saga. Aqui é o livro O Códex dos Caçadores de Sombras. É bem legal esse livro aqui, que parece como se eles estivessem realmente estudando os livros e fazendo anotações pessoais, os personagens, tá? Então aparece no livro anotações, tá vendo? Como se fosse os próprios Caçadores de Sombras que estivessem anotando aqui quando estão estudando sobre o livro, sobre todo o universo da Caçadores de Sombras. Tá vendo aqui as anotações? É como se eles tivessem anotado no livro. Eu achei uma pegada muito interessante da Cassie isso aqui. Bem legal. Aí vamos para a próxima saga, que é Os Artifícios das Trevas. E aí começa com... Aí é uma continuação dos Instrumentos Mortais, tá? Passam 3 anos depois. Aí começa com A Dama da Meia-Noite, que é lindo. Olha, as capas da Cassie são perfeitas, né, gente? O Senhor das Sombras e o volume 3, Rainha do Ar e da Escuridão.
Depois dessa saga, ela continua, né, e vai para aqui, essa saga aqui, As Maldições Ancestrais, tá? Que é do universo dos Caçadores das Sombras. E aí eu mandei o primeiro, esse volume Pergaminhos Vermelhos da Magia, uma outra versão de capa, eu mandei de presente, lembra? Pra quem ganhou os contos. E o 2, o Livro Branco Perdido. Ainda vai lançar o 3, eu acredito que em breve, e aí eu vou colocar aqui. E tem essa saga aqui, As Últimas Horas, que é Corrente de Ouro, primeiro. Olha que capa mais linda, gente. É perfeita as capas. O 2, Corrente de Ferro. Eu tô esperando o volume 3, que ele ainda não lançou. Aí tem esse aqui, Notáveis Caçadeiros de Sombras e Seres sobre o Mundo. São fotos e falando sobre os personagens. Eu achei muito legal, tá? É bem legal. Isso aqui é mais pra fã mesmo, né? Aí tem As Crônicas de Bane, que é só sobre esse personagem, o Magnus Bane. Esse rapaz aqui fez o filme, o ator, só que ele faleceu, né? Mas é muito interessante o livro do Bane, tá? É um personagem que todo mundo ama de paixão, né? Aí tem Os Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que é mais voltado para o Simon, que também é um personagem bem interessante dos livros. E o Fantasmas do Mercado das Sombras, que também é um dos últimos livros que lançou, que é tipo spin-offs da série, né? Todos de spin-offs. Terminando essa saga dos Instrumentos Mortais, ela fez uma saga para criança, que é o Magistério, eu já falei para vocês dele. Né? Eu já mostrei os livros para vocês, esse aqui é um volume todo em capa dura, tá? Mas ele é como se fosse os Caçadores de Sombras, só que uma versão Harry Potter, vamos dizer assim. Né? É para criança, é muito bacana, é muito legal. Eu achei, assim, uma pegada muito boa, que mistura o universo da Caçada de Sombras com o tipo Harry Potter, e é muito legal. Eu amo a Cassie. Como é esse universo dos Caçadores de Sombras que a Cassie criou? É a história de humanos, né, que beberam o sangue de anjos e se transformaram em caçadores de sombras. Eles são seres humanos com poderes sobrenaturais, né, e eles mantêm a ordem natural das coisas. Eles protegem a humanidade dos demônios, né, e de seres do submundo que infringem a lei. Vampiros, lobisomens, feiticeiros, fadas, ok? Então tem todo esse universo que ela criou. O primeiro livro, né, A Cidade dos Ossos, teve até filme, inclusive fizeram uma série, a Shadowhunters, baseada na história, porém não é a história original, então não tem como assistir a série pensando na história da Cassie, tá? Não dá. A série não é ruim, mas não é a história dos Instrumentos Mortais, ok? Então vocês têm que assistir separadamente. Por mais que apareçam os personagens originais, não é a história original, tá? Não, não são os livros, ok? O filme Cidade dos Ossos, esse que eu mostrei no Blu-ray, ficou bem mais parecido, porém ainda também, lógico, não dá pra ser uma adaptação tão fiel, mas é o mais fiel possível da história original, tá? Então quem quiser assistir é muito bacana, eu gosto muito, eu acho que tem na Prime pra assistir, e eu gosto bastante, tá? Principalmente do Jace, que é o Jamie Campbell Bower. O Jace é o meu crush literário, um dos meus crushes literários, eu gosto muito do Jace. Qual é a história original? Começa com uma jovem, a Clary. Ela tá fazendo 16 anos e ela descobre que ela consegue ver pessoas que outras pessoas não veem, só ela vê. E aí, até descobrir do que se trata, que ela faz parte, né, dos Shadowhunters, né? Ela faz parte dos Caçadores de Sombras. Né? Ela tem sangue de caçador. E aí ela começa a investigar por que ela tem sangue de caçadores, porque nesse mesmo período a mãe dela desaparece e aí os Caçadores de Sombras de Nova York vão ajudá-la. E aí começa a contar toda a história. Né? Então, assim, são 6 livros principais primeiros, e em contrapartida ele lançou ao mesmo tempo as Peças Infernais, que se passa 100 anos antes. Mas os 2 últimos livros, tanto o terceiro das peças quanto o sexto dos Instrumentos Mortais, eles se complementam, tá? Então, quando você for ler, lê os 3 primeiros Instrumentos Mortais, começa a ler as peças e termina os 2 últimos com cada um, para você ter uma ideia, porque tem spoilers bem bacanas de um pro outro. Porque tem seres, igual, por exemplo, os feiticeiros, que são imortais, os vampiros, né? Então, assim, tem personagens que aparecem 100 anos antes e aparecem na história dos Instrumentos Mortais atualidade, né? Depois dos Instrumentos, lançaram uma trilogia, depois de 3 anos, que é Os Artifícios das Trevas, que são alguns personagens que aparecem no último livro, né, dos Instrumentos Mortais. E tem vários spin-offs, né? Como, por exemplo, do Magnus Bane, que é um personagem que todo mundo é apaixonado,
né? É um feiticeiro, homossexual, mas ele é incrível, tá? Todo mundo é apaixonado pelo Magnus Bane, então fizeram um livro só dele. Aí tem o livro do Simon e de outros personagens, não dá pra explicar agora, senão vou dar spoiler. Que aparece na história, e aí fizeram um livro só dele, como que ele vai se tornar um caçador de sombras, talvez, aí. Então é muito interessante, tá bom? E depois ela foi lançando outros livros, né? Então todo esse universo, pra mim, ele me fascina, tá? O terceiro livro dos Instrumentos Mortais e o terceiro das Peças Infernais, eu chorei muito, rios de lágrima. Chorei, assim, de passar mal de tanto que eu chorei. E eu não terminei os últimos livros porque eu fiquei com medo de saber o final. Assumo, eu fiquei com medo de ver, mas eu vou terminar, eu quero saber o que acontece com a história. Mas eu fiquei com receio de morrer alguns personagens que eu amo, então eu dei um tempinho pra me acostumar com essa ideia pra poder voltar a ler, né? Então eu prometo terminar de ler porque eu sou apaixonada. Outra saga que ela criou junto com a Holly Black, ali as duas como parceiras, foi a Magisterium, tá? Eu não li o Magisterium ainda, tá bom? Eu só li o primeiro, não li o restante, que são 5 ou 6 livros, não me lembro agora. 5. São 5 livros. E fala sobre, como se fosse um Harry Potter, né? Uma escola de magia e bruxaria ali. Porém, não é igual Harry Potter, porque é mais no universo dos Caçadores de Sombras, né? Então, assim, eu quero muito ler para poder falar para vocês do que se trata, tá? A Holly Black tá sendo uma escritora aí bem conhecida, com uns livros muito famosos, que tá aí em evidência, né? Mas eu ainda não conheço a Holly Black, eu pretendo ler os livros dela também para ter uma propriedade maior para falar sobre a fantasia que ela cria, se é tão bacana quanto a da Cassandra Clare, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e na semana que vem, eu não sei se eu consigo postar essa semana outro vídeo, mas eu vou falar sobre coesão e coerência, tá? Que muita gente não sabe a diferença entre um e outro, por que que um texto precisa ser coerente, por que que um texto precisa ter coesão. Então eu vou estar explicando isso pra vocês no próximo vídeo. Combinado? Uma excelente semana pra vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.